Irmão, irmã em Cristo, você sabia que poderia estar deixando de pronunciar palavras que liberam graças do céu antes de começar o seu rosário? Palavras tão pequenas, tão humildes, tão invisíveis aos olhos do mundo, mas tão necessárias para que a oração desça verdadeiramente à alma. Santa Teresa advertia que muitos cristãos rezam com sinceridade, com bom desejo, com devoção autêntica, mas começam com a alma fechada, como uma porta que ninguém empurra, porque todos supõem que já deveria estar aberta. Já aconteceu de você rezar o rosário completo e, ao terminar, sentir que faltou algo? Que as palavras saíram da sua boca, mas não tocaram o seu coração? Que a sua mente andou por toda parte, menos onde deveria estar? E então o rosário, embora seja santo, embora seja poderoso, embora seja uma arma espiritual incomparável, entra apenas até onde o coração permite. Não entra fundo, não toca as zonas feridas, não alcança as regiões mais sensíveis, onde a graça realiza o seu trabalho silencioso. Poucos católicos sabem disto, mas existem palavras pequenas, quase imperceptíveis, que, quando ditas antes da primeira Ave Maria, abrem um canal interior que deixa passar consolo, luz, fortaleza e uma presença suave que a alma reconhece como vinda de Deus. Graças que estavam destinadas a você há muito tempo, mas que simplesmente não encontravam onde se apoiar, porque a alma, sem saber, permanecia fechada. E o mais surpreendente é isto: Santa Teresa ensinou uma jaculatória que muda tudo. Uma frase tão breve que muitos a ignorariam, mas tão profunda que pode transformar por completo a maneira como a sua alma se dispõe a orar. É uma faísca que acende algo escondido, um sopro que desperta um canto adormecido do coração. Se você acredita na sabedoria de Santa Teresa e quer aprender a orar com profundidade verdadeira, escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a rezar com o coração. O seu comentário não é apenas um ato de fé, é uma forma de fazer com que esta mensagem chegue a mais almas que precisam descobrir este segredo. Fique até o final, porque a última parte é a mais forte e o que você vai ouvir pode mudar a sua oração para o resto da sua vida. Teresa de Ávila jamais tratou a oração como uma técnica, nem como um esforço humano isolado. Para ela, a oração é um diálogo entre a alma e Deus. Mas, e aqui está o ponto essencial, esse diálogo só começa quando a alma abre a porta, não quando os lábios se movem, não quando as contas do rosário passam entre os dedos, não quando a intenção aparece na mente. Começa quando a alma diz sim, quando se rende, quando baixa as defesas, quando se esvazia de si mesma o suficiente para deixar entrar algo que não vem deste mundo. E essa abertura, segundo Santa Teresa, não acontece automaticamente. Não acontece só porque alguém decide rezar. Acontece quando algo interior se dispõe. Por isso ela murmurava sempre uma frase antes de iniciar qualquer oração profunda. Uma frase tão pequena que uma pessoa apressada jamais notaria, mas tão carregada de humildade que Deus não podia resistir a ela. Agora, antes de revelar a você essa jaculatória que Santa Teresa guardava como um tesouro para as almas sinceras, quero compartilhar algo que pode acompanhá-lo neste caminho de oração profunda. Porque uma coisa é conhecer estas palavras poderosas e outra coisa é aprender a viver o rosário completo, com o mesmo espírito contemplativo que Santa Teresa nos ensinou. O rosário foi para Santa Teresa uma escola de amor e entrega. E hoje pode ser também o seu caminho de paz e transformação interior. Por isso, preparamos um material muito especial que está ajudando milhares de pessoas a rezar o rosário de uma maneira completamente nova. Trata-se do e-book Guia para rezar o rosário com Santa Teresa de Ávila. Um encontro profundo com Deus por meio da oração contemplativa. Este tesouro espiritual vai te ajudar a aprender a rezar o rosário com mais devoção e profundidade, a descobrir ensinamentos e reflexões de Santa Teresa sobre a oração interior, a compreender como transformar o rosário em um caminho de contemplação e verdadeira intimidade com Deus.
Além disso, você receberá um guia de 30 dias de oração com intenções diárias para fortalecer a sua fé e poderá acessar orações especiais de entrega, silêncio interior e comunhão espiritual. Não deixe passar esta oportunidade de fortalecer a sua vida espiritual com um material que já tocou o coração de milhares de irmãos na fé. Para fazer o download, só precisa clicar no link que está fixado nos comentários. Agora sim, voltemos ao que nos trouxe aqui, essa jaculatória que Santa Teresa ensinava às almas inquietas, às que buscavam a Deus com sinceridade, mas não conseguiam encontrar paz na oração. Essa frase que abre portas invisíveis e prepara o coração para receber o que Deus quer dar. Santa Teresa dizia que a alma tem camadas e que essas camadas às vezes impedem que a luz penetre. Distrações, cansaço, preocupações, feridas, pensamentos repetitivos, medos ocultos. Tudo isso forma um tecido denso entre Deus e o coração. Então rezamos, mas a oração parece ricochetear na superfície. Não entra, não penetra, não inflama. E por isso muitas pessoas dizem: meu rosário hoje não fluiu. Minha mente estava em outra parte. Não senti nada. Não é que a oração tenha perdido força. É que a alma não abriu o seu espaço interior. Pense em quantas vezes você pegou o rosário entre as mãos com toda a intenção de rezar bem, de prestar atenção, de estar presente. Você começa o primeiro mistério, diz as palavras, avança pelas contas, mas algo não conecta. A sua boca reza, mas o seu coração anda em outro lugar. Lembra-se de pendências do dia, problemas que não resolveu, conversas que o deixaram inquieto. E quando termina, sente que cumpriu, sim, mas não sente que orou de verdade. Isto não é culpa sua, não é falta de fé. Não é que Deus esteja longe ou que a Virgem não te escute. É simplesmente que a alma, sem saber, permanecia fechada como um quarto com as janelas lacradas. Por mais que o sol brilhe lá fora, a luz não entra. Não porque o sol seja fraco, mas porque as janelas estão fechadas. Santa Teresa entendia isto melhor do que ninguém. Ela mesma passou anos rezando sem sentir nada. Anos em que a oração lhe parecia árida, pesada, como um deserto sem água. E foi precisamente essa experiência que lhe ensinou algo fundamental. Que a oração não depende apenas das palavras que dizemos, mas da disposição com que as dizemos. Ela escreveu que muitas almas começam a orar sem terem se disposto antes, sem terem preparado o terreno interior, sem terem aberto as portas do coração. E então a graça está ali esperando, batendo a porta, mas não encontra por onde entrar. Não porque Deus não queira entrar, mas porque a alma ainda não disse: entra, Senhor, aqui estou, toma o que sou. Uma jaculatória dita com humildade, sem pressa, sem pretensão. É como acender uma lâmpada num quarto escuro. Antes que a oração comece, a luz se acende. E quando essa luz se acende, o rosário deixa de ser repetição e converte-se em encontro. É como se a alma dissesse: Senhor, não sei orar, mas aqui estou. Acende tu o que eu não posso acender. Isto que Santa Teresa descobriu não é algo complicado nem reservado para monjas contemplativas ou pessoas com anos de vida espiritual. É algo simples, acessível, humano. É simplesmente reconhecer que precisamos de ajuda, que o nosso coração está desordenado, que as nossas distrações são reais, que as nossas feridas pesam e que não podemos, pelas nossas próprias forças, abrir o espaço onde Deus quer entrar. Quando reconhecemos isso, quando o aceitamos sem vergonha e sem fingir que estamos bem, algo muda. A humildade abre o que o esforço não pode abrir. A sinceridade desbloqueia o que a vontade não pode desbloquear. E por isso Santa Teresa guardava esta jaculatória como um tesouro, porque sabia que era a chave pequena, quase invisível, mas que abre a porta mais importante, a porta do coração. Talvez neste momento você esteja se reconhecendo nestas palavras. Talvez leve tempo sentindo que a sua oração não chega aonde deveria chegar. Talvez tenha tentado rezar mais,
rezar com mais concentração, rezar em diferentes momentos do dia, mas algo continua faltando. Não é que esteja fazendo algo errado, é que lhe falta esse pequeno passo prévio, essa preparação interior que Santa Teresa ensinava a quem buscava com sinceridade. E esse passo, irmão, irmã, está prestes a ser revelado, porque o que vem agora é o coração desta mensagem, a jaculatória que muda tudo, as palavras que abrem a alma, a frase que Santa Teresa murmurava antes de começar qualquer oração profunda e que transformou a vida espiritual de incontáveis pessoas ao longo dos séculos. Conta a tradição que quando uma noviça chegava ao convento, inquieta ou incapaz de orar em paz, Santa Teresa tomava-a pela mão e dizia-lhe algo que passaria despercebido para quem não observa a vida do espírito. Filha, antes do rosário, diz isto e verás como a tua alma se rende. E então ensinava a frase que guardou como um pequeno tesouro para as almas que buscavam sinceramente ao Senhor. A jaculatória era simples. Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor. Não tinha adornos, não tinha teologia complicada, não tinha palavras extraordinárias. Era uma rendição pura, uma confissão humilde de que o coração está desordenado e que só Deus pode ordená-lo. As irmãs narravam que, ao dizê-la com sinceridade, sentiam uma suavidade no peito, uma calma leve, como se um suspiro antigo finalmente pudesse sair. Algumas diziam que a oração se tornava doce, que as distrações se afastavam, que o silêncio começava a falar. E outras diziam que pela primeira vez em muito tempo sentiam que não rezavam o rosário sozinhas. Alguém as levava pela mão. Detenha-se um momento e leia de novo essas palavras. Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor. Note o que estão dizendo. Não pedem um milagre, não pedem um sinal, não pedem consolo imediato nem respostas a problemas específicos, pedem algo muito mais profundo. Pedem que tome o coração, esse centro onde residem todos os afetos, todos os medos, todas as feridas, todos os desejos, e o ordene. E para quê? Para o seu amor. Não para a minha tranquilidade, não para a minha felicidade, não para que eu me sinta melhor, mas para o seu amor. Para que o coração possa amar como Deus ama, para que a alma possa entregar-se como Deus se entrega, para que a vida inteira encontre a sua ordem verdadeira, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Esta jaculatória é uma confissão de desordem e isso, irmão e irmã, é o que a torna tão poderosa. Porque a maioria de nós passa a vida fingindo que está tudo em ordem, que controlamos as nossas emoções, que sabemos o que fazemos, que temos as coisas claras. Mas no fundo, quando ficamos a sós conosco mesmos, sabemos que não é assim. Sabemos que o nosso coração anda disperso, que amamos coisas que não nos dão paz, que nos aferramos a feridas que deveríamos soltar, que temos medos que nos paralisam, que carregamos preocupações que nos consomem, que repetimos padrões que nos prejudicam e que, apesar de todo o nosso esforço, não conseguimos colocar ordem por nossa conta. Então chega esta jaculatória e diz: Senhor, faz tu. Eu não consigo. Toma o meu coração e ordena-o. É um ato de rendição. E na linguagem espiritual, render-se não é perder. Render-se é ganhar. Porque só quando deixamos de tentar controlar tudo, Deus pode agir. Só quando admitimos que estamos desordenados, Deus pode ordenar-nos. Só quando abrimos as mãos e entregamos o coração, Deus pode enchê-lo do que realmente precisamos. Mas Santa Teresa advertia que esta jaculatória não devia ser dita em qualquer momento. Não devia ser dita durante o primeiro mistério, nem no final, nem enquanto se caminha apressado. O momento era exato, antes de começar, antes de pegar no primeiro mistério, antes de a oração iniciar o seu curso. É o instante em que a alma, entre a vida cotidiana e a vida espiritual, dá um passo em direção ao silêncio. E aí, justo aí, deve-se dizer: Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor. Esse momento é como um limiar invisível.
É a fronteira entre o ruído e a graça, entre a dispersão e a presença. E se for pronunciada aí, algo ocorre. Algumas pessoas descrevem que, quando o fazem, sentem que a oração começa a fluir sem esforço, como se a alma se deixasse levar. Não é que de repente desapareçam todas as distrações, ou que o rosário se torne uma experiência mística a cada vez. Não, é algo mais sutil, mais profundo. É como se a alma encontrasse a sua postura correta, como se as coisas internas se acomodassem no seu lugar, como se o coração que estava inquieto finalmente pudesse descansar. E a partir desse descanso, a oração brota diferente, não forçada, não cansada, não obrigada, mas natural, como a água que encontra o seu curso. Santa Teresa dizia algo que poucos compreendem hoje. A oração mais profunda não é a que fazemos com esforço, mas a que deixamos que Deus faça em nós. Por isso esta jaculatória é tão poderosa. Não pede soluções, não pede milagres imediatos, não pede consolo, pede algo mais essencial, pede ordem interior. E quando a alma se ordena, tudo o resto cai no seu lugar. A mente aquieta-se, os temores perdem força, as feridas internas deixam de falar tão alto. Deus pode agir onde antes encontrava resistência. Imagine por um momento Santa Teresa, na sua cela humilde com o rosário entre as mãos, antes de começar a rezar. O silêncio do convento a rodeia. A luz de uma vela treme suavemente e ela, antes de dizer a primeira Ave Maria, fecha os olhos e sussurra: Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor. E nesse instante algo desce, uma paz que não vem dela, uma clareza que não é produzida pela sua mente, uma presença que a envolve sem fazer barulho. E quando começa o rosário, já não o reza sozinha, reza acompanhada, reza a partir de um lugar interior que antes estava fechado, mas que agora está aberto. Isso é o que esta jaculatória faz. Abre o espaço onde Deus quer estar. Prepara o terreno onde a graça quer cair. Ordena o coração para que possa amar sem obstáculos. Poucos católicos sabem que a humildade é a chave que abre as graças maiores. E esta jaculatória é humildade pura. Dizer, ordena-o para o teu amor, é admitir que não sabemos amar bem, que não sabemos orar bem, que não sabemos entregar-nos bem. É admitir que vimos distraídos, feridos, cansados. É dizer, Senhor, eu não consigo com as minhas forças, mas Tu podes. E essa sinceridade toca o coração de Deus. Quando a oração nasce da humildade, Deus desce, não por obrigação, mas por amor. Porque a alma humilde sempre foi terreno fértil para a graça. Por isso Teresa dizia que uma jaculatória dita com verdade vale mais que 10 rosários distraídos. Não porque o rosário perca importância, mas porque a disposição muda tudo. É como o terreno onde cai a semente. Se o terreno está duro, embora a semente seja perfeita, não entra. Mas se o terreno está aberto, tudo germina. O mesmo acontece com a oração. Não se trata de falar mais, mas de abrir mais. Santa Teresa sabia que muitos cristãos se esforçam por rezar, mas não se esforçam por dispor-se. E a disposição é precisamente o momento que determina se a oração será superficial ou profunda. Por isso esta jaculatória é um presente para qualquer alma que se sente seca, dispersa, inquieta ou distante de Deus. Não porque seja mágica, não porque tenha um poder oculto, mas porque é um ato de verdade. E Deus trabalha sempre onde há verdade. Agora convido você a imaginar o momento em que pega o rosário entre as mãos. Talvez venha de um dia difícil, de preocupações, de responsabilidades, de pensamentos que o acompanham mesmo que não os queira. Imagine-se sentado, respirando fundo, deixando que o silêncio se acomode pouco a pouco dentro de você. E nesse instante, antes de dizer a primeira Ave Maria, pronuncie suavemente: Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor. Esse ato simples
É como abrir a janela de um quarto que estava fechado. Entra luz, entra ar, entra vida, e o rosário já não se sente pesado. Não tem que se obrigar. A oração leva-o. É como se Deus dissesse: finalmente abriste a alma, agora posso agir. Esta jaculatória também tem outra força secreta. Ordena o amor. Santa Teresa entendia que a desordem do coração é muitas vezes o que impede que a oração tenha profundidade. Amores dispersos, afetos confusos, temores, feridas, apegos, preocupações, tudo isso é desordem. E quando o amor está desordenado, a oração torna-se difícil, porque se o seu coração está aferrado a 1000 coisas, como vai entregar-se a uma só? Se a sua alma está ocupada com preocupações que a consomem, como vai encontrar espaço para Deus? Mas quando o amor se ordena, o coração encontra o seu centro, e esse centro é Deus. Por isso esta frase, ordena-o para o teu amor, é uma purificação silenciosa, uma forma de limpar o terreno interior antes de semear a oração. Não é que de repente deixe de ter preocupações, não é que todas as suas feridas sarem instantaneamente, é que essas coisas deixam de governar o seu interior, deixam de ser o centro, deixam de ter a última palavra, e Deus, que sempre esteve ali esperando, finalmente pode ocupar o lugar que lhe corresponde. Santa Teresa dizia com frequência: não é necessário ter muitas palavras, mas sim muito amor. E esta jaculatória desperta esse amor, porque quando pede que Deus ordene o seu coração para o seu amor, está dizendo: Senhor, quero amar-te bem. Quero que a minha vida inteira gire em torno de ti. Quero que os meus afetos, as minhas decisões, os meus pensamentos encontrem a sua ordem no teu amor. Isso é o que transforma a oração. Não a quantidade de palavras, não a duração do rosário, mas o amor com que se reza. E esse amor não nasce de nós, nasce de Deus. Mas só pode nascer quando abrimos o espaço para que ele o semeie. Há algo mais que Santa Teresa entendia profundamente, que a oração contemplativa não é para uns quantos privilegiados, não é para os que têm muitos anos de vida espiritual ou para os que vivem em conventos afastados do mundo. A oração contemplativa é para todos, porque todos temos um coração e todos podemos pedir que Deus o ordene. Esta jaculatória é, em essência, o primeiro passo para essa oração contemplativa, porque a contemplação não é pensar muito em Deus, é deixar que Deus pense em você. Não é fazer algo extraordinário, é permitir que Deus faça algo extraordinário em você. E tudo começa com esta rendição: Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor. Quando a pronuncia, está dizendo: eu coloco-me de lado. Tu tomas o controle. Eu deixo de tentar consertar-me sozinho. Tu ordenas-me. E nesse instante, a graça encontra o seu caminho. A paz encontra o seu lugar. O amor encontra a sua ordem. Por isso, tantas almas ao longo dos séculos encontraram nesta simples frase o ponto de virada da sua vida espiritual. O momento em que tudo mudou. O instante em que o rosário deixou de ser uma obrigação e se converteu num encontro. O dia em que a oração deixou de ser palavras e se tornou comunhão. E agora esse momento pode ser seu também, porque esta jaculatória não pertence a uma época passada. Não é um tesouro guardado em livros antigos, é uma chave viva, ativa, poderosa, que continua abrindo corações hoje, neste preciso instante, enquanto lê estas palavras. Se decidir integrar esta jaculatória na sua vida espiritual, notará que algo começa a mudar. Nem sempre com emoções fortes, às vezes com uma suavidade quase imperceptível, um silêncio que se abre, uma distração que já não incomoda tanto, uma presença que acompanha, uma fortaleza interior que não tinha antes. É possível que, ao dizê-la durante 7 dias seguidos, descubra que o seu rosário o leva mais longe, que o seu coração se enternece, que a sua mente descansa, que as suas feridas deixam de governar a sua oração. Não será de golpe, não será como um raio que cai do céu. Será como o amanhecer, gradual, suave,
mas inevitável. Um dia se dará conta de que algo é diferente, que a oração já não pesa, que o rosário já não se sente como uma tarefa pendente, que há algo dentro de você que responde quando começa a rezar. E esse algo é o seu coração ordenado, a sua alma disposta, o seu interior preparado para receber o que Deus sempre quis lhe dar, mas que antes não podia entrar porque a porta estava fechada. Esta jaculatória tem uma força secreta que vai além das palavras. Ordena o amor desordenado do coração. Porque, irmão e irmã, sejamos honestos, todos levamos dentro uma desordem que nos custa admitir. Amamos coisas que não nos preenchem. Aferramo-nos a pessoas, situações, lembranças que nos machucam. Tememos o que não deveríamos temer e confiamos no que não é confiável. Essa desordem não se conserta com força de vontade. Não se conserta com conselhos. Não se conserta lendo mais livros ou assistindo a mais palestras. Conserta-se quando permitimos que Deus entre e ponha cada coisa no seu lugar. Quando lhe damos permissão de reorganizar o nosso interior segundo o seu amor, não segundo os nossos medos. E isso é exatamente o que faz esta jaculatória. É uma entrega das chaves. É como dizer a Deus: Senhor, aqui está o meu coração. Está desordenado, eu sei. Está ferido, reconheço-o. Está disperso, aceito-o. Mas confio em que tu podes ordená-lo. Confio em que tu sabes o que fazer com ele. Confio em que tu podes amá-lo melhor do que eu o amo. Imagine agora Santa Teresa na sua cela humilde, com o rosário na mão, dizendo esta frase, antes de mergulhar no mistério do amor de Deus. Imagine a paz que descia sobre ela, a clareza que vinha à sua mente, a presença da Virgem envolvendo tudo. Não porque ela fosse especial, não porque tivesse um dom que você não tem, mas porque sabia como abrir a sua alma. E o que ela sabia, agora você sabe também. Muitas pessoas compartilharam o que lhes aconteceu ao começarem a praticar esta jaculatória. Uma mulher contou que levava meses sentindo que o seu rosário era mecânico, que o rezava por costume, mas sem sentir nada. Começou a dizer esta frase antes de começar, e no terceiro dia notou algo estranho. As palavras da Ave Maria começaram a ressoar diferente no seu interior, como se as escutasse pela primeira vez, como se alguém mais as estivesse dizendo com ela. Um homem compartilhou que sempre se distraía durante o rosário, que a sua mente saltava de um pensamento a outro sem poder deter-se. Decidiu tentar com esta jaculatória, e embora as distrações não tenham desaparecido de todo, descobriu que já não o inquietavam tanto. Era como se pudesse observá-las passar sem se prender a elas, e a oração fluía, embora a mente continuasse fazendo o seu ruído de fundo. Uma jovem disse que sempre sentiu que Deus estava longe, que a sua oração não chegava a lugar nenhum. Mas quando começou a dizer: Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor, algo mudou. Não viu luzes nem ouviu vozes. Simplesmente sentiu uma certeza interior, uma convicção suave de que Deus estava ali, de que sempre tinha estado ali e de que finalmente ela tinha aberto a porta correta. Estes testemunhos não são excepcionais. São o que acontece quando uma alma humilde pede ajuda e Deus responde, porque Deus sempre responde. O que acontece é que muitas vezes não estamos dispostos para receber a sua resposta. E esta jaculatória dispõe-nos. Convido você a testar durante 7 dias, nada mais que 7 dias. Cada vez que for rezar o rosário, antes de começar, tire um momento, respire fundo, deixe que o silêncio se instale e depois, com toda a sinceridade que puder reunir, diga: Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor. Não o diga rápido, não o diga como fórmula, diga sentindo cada palavra. Senhor, toma o meu coração. Está entregando algo seu, algo profundo, algo que ninguém mais vê, mas que Deus conhece perfeitamente. E ordena-o para o teu amor. Está pedindo que ele faça o que você não consegue fazer. Colocar ordem no caos, trazer paz à inquietude, acender luz na escuridão.
e depois de dizer, comece o seu rosário. Mas note como se sente. Note se algo está diferente. Não procure experiências extraordinárias. Busque a paz pequena, o silêncio suave, a presença discreta. Isso é o que Deus dá às almas humildes. Ao final desses 7 dias, o seu rosário já não será o mesmo. Talvez não saiba explicar exatamente o que mudou, mas saberá que algo mudou. E esse algo é o seu coração que finalmente encontrou a sua ordem, o seu lugar, a sua paz, o seu amor. Esta mensagem pode chegar justo quando você precisa. Talvez tenha sentido que a sua oração se tornou repetitiva, seca ou sem profundidade. Talvez tenha buscado maneiras de acender o seu coração e nada funcionou. Talvez acredite que Deus está longe, mas não está. Só espera que abra o espaço interior para que ele possa entrar. E esta jaculatória é exatamente isso, um abrir de portas, um render-se, um deixar que Deus tome o coração e o ordene para amar. Não é magia, não é um segredo oculto que só uns quantos conhecem. É simplesmente humildade. É reconhecer que precisa de ajuda, que o seu coração está desordenado, que as suas forças não são suficientes. E quando reconhece isso, quando o admite sem vergonha, Deus pode agir, porque Deus não entra à força, não arromba portas, não obriga. Espera para que você abra. E esta jaculatória é precisamente isso, abrir a porta. Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor. 10 palavras que mudam tudo. Palavras que preparam o terreno. Palavras que transformam o rosário de uma repetição em um encontro verdadeiro. Santa Teresa sabia disso. Por isso ensinava às suas irmãs. Por isso guardava como um tesouro. Por isso sussurrava cada vez que ia rezar, porque entendia que a oração mais profunda não é a que nós fazemos, mas a que deixamos que Deus faça em nós. E tudo começa quando deixamos de tentar controlar tudo e simplesmente dizemos: Senhor, aqui está o meu coração. Toma-o, ordena-o, faz dele teu. Se estas palavras tocaram a sua alma, se algo dentro de você ressoou com esta mensagem, escreva nos comentários: Santa Teresa ordena o meu coração para amar. Faça-o como um ato de fé, como um ato de humildade, como um ato de entrega. O seu comentário não é apenas uma oração, é uma forma de que esta mensagem chegue a mais pessoas que precisam descobrir esta faísca que transforma a oração. E se este vídeo te ajudou, se sente que Deus falou com você através destas palavras, ajude-nos a continuar espalhando a luz da oração de Santa Teresa. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta mensagem, inscreva-se no canal e ative o sininho para que não perca os próximos vídeos. Se lhe for possível, considere tornar-se membro deste canal. O seu apoio permite-nos continuar criando conteúdo que fortalece a fé e transforma corações. Juntos formamos uma comunidade que busca crescer na oração, no amor, na intimidade com Deus. Uma comunidade que entende que a vida espiritual não é questão de esforços solitários, mas de rendição humilde. Lembre-se, você não está sozinho neste caminho. Milhares de irmãos e irmãs em Cristo estão descobrindo como você, que há uma maneira mais profunda de orar, uma maneira que não depende das nossas forças, mas da nossa disposição, uma maneira que começa com uma simples jaculatória. Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor. A partir deste momento, cada vez que pegar no seu rosário, tem uma ferramenta nova. Uma chave que abre portas, uma faísca que acende fogos, uma palavra que transforma silêncios. Não a desperdice, não a esqueça, não a guarde só para você. Use-a, compartilhe-a, viva-a e verá como o seu rosário muda, como a sua oração se aprofunda, como o seu coração se ordena, como Deus, que sempre esteve esperando, finalmente pode entrar e fazer o que só Ele pode fazer: transformar a sua vida a partir de dentro. Que a Virgem te cubra com o seu manto protetor.
Que Santa Teresa te ensine a orar com a alma aberta, com o coração disposto, com a humildade que atrai as maiores graças e que o seu rosário, a partir de hoje, nunca mais seja o mesmo. Que cada Ave Maria seja um encontro, que cada mistério seja uma revelação, que cada conta que passe entre os seus dedos seja um passo mais profundo em direção ao coração de Deus, porque isso é o que esta jaculatória faz. Leva-o mais fundo, não pelos seus méritos, mas pela sua humildade, não pela sua força, mas pela sua rendição, não pelo que você faz, mas pelo que deixa que Deus faça em você. E quando Deus age, tudo muda. Vá em paz, irmão, irmã. Leve consigo este tesouro que Santa Teresa guardou para as almas sinceras e que a sua oração, a partir deste dia, seja como ela sonhou. Um diálogo verdadeiro, um encontro real, um amor ordenado. Senhor, toma o meu coração e ordena-o para o teu amor. Amém.